Olá, gente, meu nome é Wendel, sou professor do Colégio Elo, do ensino médio, e vou dar hoje para vocês aqui algumas dicas de História do Brasil para o Enem, notadamente para os alunos ficarem tranquilos, né, e de certa maneira como conduzir ali em cada questão a resolução. Então, bom, vai aqui a primeira dica. É importante que o aluno ele tenha, o aluno de História, para fazer uma prova do Enem, é importantíssimo que ele saiba as divisões, né, da história, ou seja, os recortes temporais. Então, você vai identificar ali uma questão, é importante que você saiba qual é o período ali, está falando de quê? Idade contemporânea, está falando de Idade Média, não é? Está falando da Idade Moderna, é período clássico. Então, é importantíssimo, não é, você, estudante, identificar esse tempo histórico. Então, aí vai uma dica importante para que você, de repente, não fique ali sem saber qual é o período da história e, de repente, isso aí acaba afetando na resolução da sua questão. Seja ela aberta, né, ou seja ela de múltipla escolha. Uma segunda dica importante é com relação aos fatos históricos, notadamente de história do Brasil, que é o que a gente aqui está destacando. E aí, bom, fatos históricos. Em História do Brasil a gente tem alguns que a gente pode pontuar, que nesses últimos anos ele tem caído assim com alguma frequência. Então, colônia, né? Estudar bem o período colonial. Nesses últimos anos o Enem tem colocado assim, em História do Brasil é uma prova que tem sido muito trabalhada, é uma prova bem feita, mas acima de tudo uma prova que é contextualizada, né? Então, o aluno precisa ter uma noção ali de colônia, tá? É importante ter uma percepção da estrutura administrativa, as capitanias hereditárias, o governo geral, alguns acordos que são realizados. Então, é importante estar preparado para fazer uma boa prova. Outra dica, primeiro e segundo reinado. Tem caído constantemente nesses últimos 5 anos, né? Principalmente segundo reinado, as características, é importante estar ali. Recentemente caiu uma questão de lei de terras de 1850, questão sobre a Guerra do Paraguai, né? Questões relacionando imagem, né, com Dom Pedro II. Então, é um tema que a banca do Enem ele sempre tem contemplado, né, essa questão do primeiro e segundo reinado. Uma outra coisa, dentro desses fatos políticos, é república oligárquica, né? O ano passado, né, 2018, a gente teve questões que foram contempladas de república oligárquica, os movimentos sociais, né, que aconteceram, por exemplo, algumas revoltas que foram contempladas ali. Então eu acho que é bom o aluno aí ficar atento a esse detalhe. Um tema importantíssimo, um personagem político importantíssimo desse século XX no Brasil é, obviamente, Getúlio Vargas, né? Então, o aluno não pode passar por História do Brasil sem estar ali com o estudo ali na ponta da língua relacionado a Getúlio Vargas. Então, é bom ter tanta percepção do seu primeiro governo, é o que a gente chama de Era Vargas, que foram os 15 anos, mas também é importante a gente estar ligado ali no seu segundo mandato, né? Na sua volta, que é o que vai acabar combinando com o seu suicídio. Então, falou em século XX no Brasil, é importante dar esse destaque à Era Vargas, tá? Um outro assunto também que vem sido realmente cobrado com relação ao golpe de 64, com relação à ditadura, ao regime, né, civil-militar. Então, é importante o aluno ele estar antenado a esses pontos aí. Bom, nas questões sociais e culturais, os movimentos sociais que eu acabei de destacar aqui na República Oligárquica, né, mas os movimentos sociais também que vão ganhar força a partir de 1950. Então, é importante ali o aluno estar atento às ligas camponesas, os movimentos que lutarão contra o regime civil-militar que se instaura no Brasil a partir de 64. É importante dar um destaque nisso daí. Bom, e para finalizar, fazer muitas questões, né? Treinar, ou seja, não se aprende história se não lê, e não se aprende história se você não se depara ali com as questões. Então é importante o aluno ele fazer muitas questões, ter muita atenção ao enunciado, né? Ou seja, ao comando das questões. É importantíssimo que muitas vezes há um texto ali, um texto que pede a interpretação do texto, né? Às vezes você encontra em uma das alternativas uma questão verdadeira, só que aquela questão verdadeira ela não está fazendo referência ao texto. Então o aluno ele tem que estar ali muito atento ao enunciado, né? Ou seja, então fazer, e você só vai ter
só vai estar ligado, vai estar atento a esses detalhes se você realmente fizer muitas questões. Então pratique, faça muitas questões, porque aí assim, é muito provável que você consiga fazer uma boa prova de história, mas aqui vai o meu destaque, né, a prova de história do Brasil. Então um abraço e que essas dicas sirvam para você. Até mais.